estou conversando aqui com o músico, o escritor e contador de causos, Paulo Freire. Como é que é essa história do contador de causos? Então, na minha família tem muitos contadores de causa. O meu pai, o escritor Roberto Freire, o tio dele, o tio Jota. Tem muita gente que conta muita história e eu sempre gostei de ouvir e de contar a história, né? E você sabe que essa coisa de ficar viajando, fazendo curso de contação de história, a gente acaba ouvindo muito caos. Inclusive, eu estava lembrando agora que lá em Salinas, Minas Gerais, me contaram que tem dois irmãos gêmeos, lá um chamado Pedro e outro chamado Paulo, tão parecido um com o outro, mas tão parecido que, tirando a semelhança, eles eram idênticos até nas diferenças. Num tanto que ninguém mais sabia quem que era o Pedro e quem que era o Paulo, nem mesmo o pai e a mãe deles. Então, começaram a chamar os dois de Pedro Paulo. Era o Pedro Paulo e o Pedro Paulo. Então, Pedro Paulo, vem cá, menino, Pedro Paulo, sai daí, moleque. E o Pedro Paulo e o Pedro Paulo foram crescendo, crescendo. Um deles pôs um saco nas costas, quando ficou mais moço, e saiu andando por aí. Dizem que ele é o tal do homem do saco. Eu sei que por Londrina ele já passou. E o outro está lá em Salinas até hoje, e ele assim sabe de tudo que acontece lá aqui no universo, mas do modo dele. E vê só o que aconteceu com ele. Um dia Pedro Paulo descobriu que passarinho só voa por causa das asas que eles têm e que faz eles ficar mais leve que o vento. Então imaginou como que seria bonito levantar voo feito um bichinho desse, subir dela no arco, ver as coisas tudo desse tamanhozinho aqui embaixo. Moço, dona, imagina só, a casa de Ramiro das Dentaduras, a venda de Luizinho, a igrejinha. Pedro Paulo achou aquilo bom demais, então começou a levar os passarinhos tudo para dentro de casa. Colibri, sanhaço, beija-flor, bem-te-vi, ia criando eles tudo solto. Até que uma noite, ai, 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 vai ouvindo. Até que uma noite, Pedro Paulo pegou os passarinhos tudo, amarrou bem firme nos braços, nas pernas, na cabeça, na barriga, subiu num pé de gameleira alto que só ele, e dali, Pedro Paulo se atirou no céu, feito se tivesse asa. Os passarinhos, sem fazer força nenhuma, foram subindo, foram levantando Pedro Paulo, foram levantando o voo mais ele, e foram voando e perdendo tamanho, e desaumentando, 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 até que chegaram lá no céu, viraram tudo estrela, e às vezes desce para cantar para nós, para cantar mais nós, os passarinhos, as estrelas e Pedro Paulo. Que bonito! Isso é sua composição? Então, essa é uma história que o menino me contou. Uma história que ele contou, que você... E aí eu fiz a música em cima, e aí pus num disco, fiz parceria com ele. É um menino que agora hoje é estudante de História em Belo Horizonte. Na época ele tinha 17 anos, quando ele foi fazer o curso de Contação de História. E aí eu gostei tanto da história do Pedro Paulo, que comecei a criar umas coisas em cima, e agora virou um parceiro. Parceiro? Como é que chama esse parceiro? Pedro Paulo. Pedro Paulo. Não, o menino? O menino. Augusto Borges. Augusto Borges. Que não é, já tá menino, já tá mocinho. Já tá mocinho, já tá mocinho. Então, e essa história você vai recolhendo, e tem muita história engraçada, você conta causa com histórias engraçadas ou... Ah, tem também, né? Ou só com... Não, tem as coisas extraordinárias que vai acontecendo, por exemplo, eu fiz aquela série que a Globo fez dos tropeiros, né? Que fez a viagem dos tropeiros, eu fui lá para participar, assim, para tocar viola nos pousos, para contar caos, tocar viola para os tropeiros mesmo. E uma noite, eu estava em Santa Catarina, perto de Lages, eu saí para andar assim no meio da mata, e aconteceu uma coisa meio extraordinária, que eu estou andando assim no mato de noite, escutei um barulho atrás de mim, fez creque, eu falei, epa, senti um cheiro, eu falei, é bicho, e é bicho grande. Começou a rodear, vi uns passarinhos, falei, mas passarinho de noite? Isso é esquisito, voando, fugindo do macaco. Quando eu vi, um bitelo de uma onça, desse tamanho. A onça veio chegando perto, eu cenei um canivetinho, nada, eu falei, agora é a hora. Quando ela abriu aquele bocão para me pegar, eu falei, quer saber? Pelo menos a língua dela eu arranco. E enfiei o braço com força, a mão com força na boca dela. Enfiei com tanta força e a onça era fêmea. Então minha mão atravessou. Saiu do lado de lá. E eu vi o rabinho dela aqui em cima, eu falei, Bitelo? Agarrei no rabo dela, dei um contragolpe. E a onça virou do avesso. O pelo dentro da pele, a pele dentro da carne, tudo ao contrário. O coração dela batendo, o pulmão enchendo, esvaziando. Eu falei, nossa... Uma aula de anatomia bonita demais, achei aquilo. Mas eu fiquei com dó, porque estava com medo, né? Lógico. Aquilo que eu fiz com ela, agarrei no queixo dela, dei mais um contragolpe. E ela olhou para mim com aqueles olhos arregalados de medo e saiu correndo no meio da mata. Tem gente que não acredita nisso. Pois é, que barbaridade. É o fim do mundo. É o fim do mundo, o cara não acreditar numa história dessa. Que coisa bonita. E com esses casos você foi lendo e contando e... Então, essa história, por exemplo, é uma senhora em Ribeirão Preto, chamada Dona Divina, uma senhora de 80 anos, negra,
que contou a história para mim, que o pai dela contava muita história para ela e os filhos, assim, quando eram pequenos, em volta tinha um fogão assim no meio do chão, eles eram bem pobres na época, então o pai juntava os filhos e ficava contando história em volta do fogo para eles dormirem. E nesse show você conta todos esses causos? Esse é o outro, né? E vai contando causas e vai cantando isso, e vai... Como é que faz para adquirir o seu trabalho? Então, Com essa história da pirataria, não, mas vale a pena a gente ter, porque as pessoas sérias compram e querem comprar a coisa original. Então, todos os meus discos são distribuídos pela Trattori, que é uma distribuidora de São Paulo. Eu criei um próprio selo chamado Vai Ouvindo. E, então, é para encontrar nas lojas, assim, eles podem encomendar também. Mas também tem o site, que é o paulofreire.com.br, que podem tanto encomendar CD, como convidar para show ou conversar. Enfim, Eu sempre estou olhando o site ali, sempre estou respondendo as pessoas. Então, melhor é procurar acessar o site. Acessar o site. Era da internet, né? Não tem. O telefone não adianta, porque não localiza, não acha. É mais fácil pela internet. Acessa no site, você encontra todas as informações. Encontra tudo, Como contratar o Paulo, como comprar disco, comprar livros. Contar causa, conversa mole, também para tudo. E aqui não tem coisa mais gostosa, que a conversa vai andando e vai puxando. Você, por acaso, o Cornélio Pires, você reuniu alguns causos daquele do Cornélio, porque o editor Ottoni de Itu conseguiu relançar quase todo o trabalho. Eu acabei comprando uma coleção com quase todo o trabalho do Cornélio Pires, que era um exímio contador de causas, de recolhedor de causas, né? O Cornélio Pires foi acho que talvez o maior responsável pela cultura caipira. Né? Chegar onde chegou. Chegar até nós, chegar com pessoa como você, com essa... E paulistano, né? Paulistano. Quem pensa... Paulo deve ter nascido lá em Minas, lá no fundinho de uma grota. Mas então, do Cornélio, infelizmente, assim, eu não tenho nada. Eu fazia umas coisas com um amigo, eu tocava viola e ele falava uns versos do Cornélio Pires, assim, mas eu não. Não, mas o gancho foi exatamente para mostrar a importância, né, do Cornélio, para chegar até você, fazendo esse trabalho bonito, recolhendo os causos, como ele fazia em 1930, 1950. E uma coisa que a gente segue ele também, né? Hoje em dia virou mania as pessoas falarem assim, eu sou independente, mesmo os artistas assim, de grande gravadora, que viu que as gravadoras estão indo para o espaço, então, eu sou independente, mas o independente de verdade, que nem assim, eu, Roberto, né, que fazemos o nosso disco, assim, que tem uma linha independente, faz o disco da maneira que quer e tal. Quem começou com isso foi o Cornélio Pires. Foi o Cornélio Pires, foi o primeiro a bancar a sua independente de verdade, né? Então a gente, assim, além de tudo que ele fez pela cultura caipira, ele também ele seguiu essa linha de fazer a coisa com a vontade dele, não que sem aquela máquina, né, de uma gravadora. Uma gravadora que empurra, né? A qualidade pouco importa. Vamos empurrar e vamos faturar. Aí vende bonequinho, vende camiseta. Vende tudo. E vai tudo junto. O que a gente podia ouvir? Paulo, mais uma música, deixando para os nossos telespectadores aí, o Paulo cantando mais alguma coisa, ou tocando alguma coisa. Mas não é a última, é? Não é a última. A última é a última. Não chegamos na última. Não vamos chegar na última. Então vamos fazer aqui um coco de viola, para vocês de ficar andando e escutando, né? Isso é a música, ela é rapidinha, mas ela é tão bonitinha, quer ver? A música que tem lá no norte de Minas e sul da Bahia. Lá em casa tinha uma véia, essa véia tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Você tá vendo, né? Que a véia, a cama, a cumbuca com o rato dentro, o gato e o cachorro. Vocês aí em casa, que toma remédio forte, pode sair, que agora vai acontecer uma coisa bem diferente, bem extraordinária. Ninguém saiu? Vê o que vai acontecer. Quando a véia subiu, a forquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato chiou, mas o gato pegou e o cachorro ganiu. Au, minha véia, você mesmo é que facilitou. É uma coisinha doce, né? Bonitinho. E o arranjo. Né? Que gostoso, Paulo. Pois é, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, está curtindo com a gente aí esse bate-papo gostoso. Paulo falando fácil, cantando fácil e contando história desse Brasil gostoso. Né? O que mais que a gente vai ouvir de você? Então, como a gente falou já Eu Nasci Naquela Serra, né? Vou fazer um pedaço também. Todo mundo toca essa música, né? O Tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca. Mas assim, a gente vê que quanto mais a gente toca, mais a gente aprende sobre ela, porque é uma coisa bonita. Coisa muito bonita. Então, eu vou tocar ela.
que bonito, né? Angelino fez essa coisa bonita aí, né? demais. E ele, gozado que ele descobriu, né? Você conta no seu livro, né? Que o Tonico gravou e ele não identificou que a música era dele. Demorou um tempo para ele criar coragem para ir atrás do Tonico, para se identificar como sendo o compositor da música. Porque, assim, na verdade, né, o Angelino ele não era um compositor caipira, assim como o Tonico Tinoco imortalizaram essa música, né? Mas ele fazia mais toada e tal. E quando o Tonico e o Tinoco foram gravar, eles colocaram o jeito deles, né? Certo. E aí virou caipira e começou a rodar. E também outra coisa assim, interessante foi com o Mazzaropi, né? Que o Mazzaropi, quando fez o filme Tristeza do Jeca, nem pediu autorização. Nem pediu autorização para Angelino. Naquele tempo também, né? E aí fez a música, e a música toca no filme e tal. Quando a Angelino assistiu, ele, assim, gostava do Mazzaropi, mas ficou triste, né? Aí os amigos falaram assim, Angelino, vai até o Mazzaropi, processa, ganha, e fala, não, larga a mão, eu não queria nem saber, né? O Angelino gostava de boemia, pescar, fazer música, estava nem interessado. Mas aí os amigos foram até o Mazzaropi, conversaram com o Mazzaropi falou assim, quanto é? Primeiro que o Mazzaropi falou, aí sei lá, inventaram o número, ele fez um cheque, mandaram embora. Aí disse que o Angelino gastou rapidinho com os amigos dele. Na boemia. Pois é, Paulo, que bom receber você aqui. E a gente gostaria de continuar conversando com você. A gente vai, né, curtir você, porque você que inspira que a gente continue trabalhando e tentando reunir, né, os violeiros e reunir o pessoal que produz a verdadeira música brasileira. Eu que agradeço. E nós estamos todos juntos, né? Se eu falar assim, o independente, eu acho, não é só o artista, né? Tem o pessoal da imprensa, tem o público que vai assistir, quem compra o CD. Então tem muita gente assim, que está nessa linha que não é aquilo que você falou, que não é aquilo que é empurrado pela goela abaixo das pessoas, é quem tem discernimento para ouvir uma coisa. Então é sempre bom estar junto com as pessoas que, né, que seguem no mesmo trilha, no mesmo caminho. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder estar junto aqui. Tá bom. Te agradeço, então, e vamos encerrando a sua participação. Vai dedilhando alguma coisa para a gente fechar o quadro. Bora.